aula estaremos falando sobre o filo artrópoda, mais um filo do reino animal. Primeiramente falaremos sobre as características embrionárias gerais. São animais eumetazoários, portadores de tecidos e órgãos verdadeiros. São animais triblásticos com 3 tecidos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. Esses animais são celomados, apresentam um celoma verdadeiro. São animais protostômios e portadores também de sistema nervoso e muscular, portanto neuromiários. Apresentam a simetria bilateral e são animais portadores de metameria. Existem mais de 1 milhão de espécies de artrópodes, sendo que somente de insetos já existem 900 mil espécies catalogadas. Todas essas espécies apresentam corpo metamerizado, com vários segmentos fundidos. Estes animais são dotados de um exoesqueleto quitinoso, que serve para a proteção de órgãos internos, além de fornecer pontos firmes para a fixação da sua musculatura. Além do exoesqueleto, também apresentam apêndices articulados, que servirão para locomoção, captura de presas, trituração, sucção, percepção de estímulos químicos ou mecânicos e até a limpeza do corpo. O exoesqueleto desses animais é impermeável a gases e líquidos. Ele também não permite o crescimento contínuo. Por isso, esses animais são obrigados a trocarem periodicamente de exoesqueleto. Este processo chama-se muda ou equidise. Os artrópodes constituem o maior e mais diversificado filo dos animais. Eles estão presentes em todos os ambientes, sejam aquáticos ou terrestres. A maioria desses artrópodes apresenta vida livre. São poucas as espécies parasitas de plantas e até de animais. Vamos falar um pouco sobre os sistemas. O sistema digestório está presente, é completo, apresenta uma entrada e uma saída distintas. As peças bucais são adaptadas ao tipo de alimentação. Mandíbulas, maxilas, quelíceras, tudo dependerá do animal. O tubo digestivo apresenta regiões diferenciadas, como estômagos, secos, gástricos, entre outros, e além de uma glândula digestiva associada, o hepatopâncreas. A digestão desses animais é extracelular. O sistema circulatório está presente, é do tipo aberto ou lacunar. Apresenta um coração dorsal que impulsiona a hemolinfa por vasos que irão até todo o corpo. Os crustáceos e os aracnídeos apresentam hemocianina, como um pigmento respiratório dissolvido na hemolinfa. Os insetos já não apresentam esses pigmentos. A função desse sistema circulatório é de transportar alimentos e toxinas. Porém, nos insetos, o sistema circulatório não participa da respiração, pois a hemolinfa não transportará os gases respiratórios destes animais. O sistema respiratório está presente. Os crustáceos apresentam brânquias, que realizam as trocas gasosas entre a água e a hemolinfa. Os insetos já apresentam as traqueias, que levam o ar diretamente até os tecidos. Os aracnídeos apresentarão as filotraqueias, ou pulmões foliáceos, ou ainda chamados pulmões livres, que realizarão as trocas gasosas entre o ar e a hemolinfa. O sistema excretor também está presente. Os crustáceos apresentarão as glândulas antenais ou verdes. Os insetos apresentam os túbulos de Malpighi, e os aracnídeos, além dos túbulos de Malpighi, apresentam as glândulas coxais. O sistema nervoso desses animais é do tipo ganglionar ventral. O sistema sensorial está presente e é bastante desenvolvido. Já temos animais que apresentam visão bastante desenvolvida. Por exemplo, os crustáceos e insetos apresentam olhos compostos, que formarão imagens, além de olhos simples, os ocelos, que capturam apenas a luz. Esses também estão presentes nos aracnídeos. As antenas presentes em crustáceos e insetos são importantes órgãos tácteis, ou seja, para o tato. E insetos apresentam órgãos auditivos bem desenvolvidos. Os crustáceos apresentam órgãos de equilíbrio, chamados estatocistos. Com relação à visão, os ocelos eles vão detectar a intensidade e a direção da luz. Eles não vão formar imagens, presentes em crustáceos e insetos. Os olhos simples, com cristalino, formarão imagens. Por exemplo, estão presentes nos aracnídeos, que podem ter de 5 até 8 olhos. Os olhos compostos já apresentam milhares de subunidades chamadas de omátides, com córnea e cristalino próprios. Os insetos apresentam uma excelente visão para cores e ultravioleta. Vamos falar agora da reprodução. A maioria dos artrópodes é dioica, ou seja, macho e fêmea separados. Os crustáceos apresentam fecundação externa, ou seja, seus gametas são liberados na água. O desenvolvimento destes animais pode ser direto ou indireto, vai depender do animal e pode apresentar vários estágios larvais. Os insetos apresentam fecundação interna, e o desenvolvimento pode ser direto no caso dos insetos ametábolos, ou indireto com a metamorfose gradual.
Os aracnídeos apresentam fecundação interna e o desenvolvimento direto, não apresentando estágio larval. E a partenogênese é um tipo de reprodução que pode acontecer em alguns insetos e crustáceos. Vamos falar então dos insetos, a classe Insecta. Estes animais apresentam corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Apresentam um par de antenas, podem apresentar ou não asas, sendo até 2 pares de asas, apresentam 3 pares de patas, ou seja, 6 patas. Existem mais ou menos 900 mil espécies já catalogadas. São os únicos animais invertebrados voadores. São tipos diferenciados de asas, membranosas, élitros, hemiélitros e as asas do tipo tegminas. Apresentam uma grande importância ecológica e econômica. Alguns animais são bastante úteis para o homem, como o bicho da seda e a abelha. E alguns são nocivos, servindo como vetores de doenças e pragas para a agricultura. As espécies são dioicas com fecundação cruzada. E o desenvolvimento desses insetos vai depender de cada espécie. As espécies ametábolas são aquelas que têm desenvolvimento direto, não passam por metamorfose, como por exemplo a traça dos livros. Os semimetábolos apresentam a metamorfose gradual ou incompleta, como é o caso do gafanhoto, barata, percevejo. E ainda existem os animais que apresentam uma metamorfose completa, os holometábolos. Apresentam uma fase de ovo, larva, depois e finalmente o adulto, como é o caso da borboleta. Nesta próxima tela, você pode dar uma analisada na estrutura geral desses insetos. Nesta próxima tela, você pode ver o quadro de uma borboleta. Quais são as principais ordens dos insetos? A ordem Orthoptera, onde estão os gafanhotos, Odonata, onde está a libélula, Homoptera, onde está a cigarra, Dermaptera, o tesourinha, Ptiráptera, piolho e chato, Tisanura, a traça dos livros, ordem Isóptera, onde está o cupim, a Hemíptera, onde estão os percevejos, a Lepidóptera, onde estão as borboletas e mariposas, a ordem Díptera, onde estão as moscas e os mosquitos, Sifonáptera, onde está a pulga, Coleóptera, os besouros, Blatódia, as temíveis baratas, a ordem Mantódia, onde está o louva-a-Deus, e a ordem Menóptera, onde estão as abelhas e marimbondos. A classe crustácea apresenta 25 mil espécies. Estes animais apresentam seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Possuem 2 pares de antenas e os apêndices locomotores estão no cefalotórax e no abdômen. Estes animais apresentam 5 pares de patas ou mais. Apresentam seu exoesqueleto enriquecido com carbonato de cálcio, o que torna sua casca bastante dura. Apresentam importância ecológica e econômica. As espécies podem ser fixas, como é o caso das cracas, e móveis, no caso do siri. A maioria dos animais são dioicos, macho e fêmea separados. Das cracas, são monóicas. Esses animais apresentam seus apêndices bifurcados, ou seja, birremes. A maioria deles apresenta um desenvolvimento indireto, ou seja, uma fase larval entre a fase ovo e a fase adulta. Como exemplo desses crustáceos, nós temos os camarões, os siris, os caranguejos, as lagostas e os tatuzinhos de jardim. Nesta próxima tela, você pode ver a estrutura geral dos crustáceos, com um camarão aqui sendo representado. Nesta próxima tela, você pode ver alguns exemplares da classe crustáceas. A classe aracnida apresenta mais ou menos 60 mil espécies. Estes animais apresentam seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen, semelhantemente aos crustáceos. Apresentam quelíceras e pedipalpos, não possuem antenas e apresentam 4 pares de patas. Os quelíceras são utilizados para inoculação de veneno em aranhas. Os pedipalpos, nesses animais, são órgãos sensoriais, enquanto que nos escorpiões servem para a manipulação de alimentos. Os ácaros não apresentam divisão no seu corpo. As aranhas apresentam um cefalotórax, o prossomo, e um abdômen, o opistossomo. Os escorpiões apresentam um cefalotórax e o seu abdômen dividido em pré-abdômen, mesossomo, pós-abdômen, o metassomo, que é mais alongado, onde está a cauda. Os olhos desses animais são simples. Suas espécies são dioicas, apresentam fecundação cruzada e interna. Os ovos de aranhas ficam no interior de ovisacos. Os venenos inoculados pelas aranhas são introduzidos em suas vítimas através das quelíceras. Os escorpiões utilizam o telson com o aguilhão. As aranhas apresentam estruturas chamadas de fiandeiras, responsáveis pela construção de teias.
Temos como exemplos de aranhas a Fonêutria, a armadeira, Loxosceles, a aranha marrom, e a Latrodectus, a viúva negra. Enquanto que os escorpiões peçonhentos, temos aqueles animais do gênero Títios, o escorpião marrom e o escorpião amarelo. Ainda são aracnídeos, a sarna, o ácaro e o carrapato. Nesta tela agora, você pode observar a estrutura geral dos aracnídeos. Temos agora aqui representados uma aranha e um escorpião. Nesta tela, você pode observar alguns exemplares da classe aracnida. Nesta tela, veja só o que acontece em uma picada com a aranha marrom. Neste caso, o paciente é obrigado a tomar um soro antiaracnídico. A classe Quilópoda é composta por animais segmentados com 15 a 170 segmentos, cilíndricos e achatados dorso-ventralmente. Apresentam um corpo com cabeça pequena e um tronco alongado. Apresentam um par de patas por segmento, um par de antenas e 3 pares de peças bucais, além de um par de olhos simples. Estes animais são carnívoros e predadores, e também são peçonhentos. Apresentam uma estrutura chamada de forcípula, através da qual injetam a sua peçonha. Neste caso, nós temos como exemplo a lacraia ou centopeia. Nesta tela, você pode observar as estruturas e as fotos destes animais. A classe Diplópoda. Animais segmentados e cilíndricos. Apresentam cabeça pequena, tórax com cerca de 4 segmentos e um abdômen com 25 a 100 segmentos. Apresentam 2 pares de patas por segmento, daí o seu nome. Um par de antenas, 2 pares de peças bucais e um par de ocelos. São herbívoros e detritívoros. Não apresentam a forcípula, que seria uma estrutura inoculadora de peçonha. Estes animais, quando molestados, eles se enrolam, eles não atacam, como é o caso das centopeias. Portanto, estes animais não são peçonhentos. Exemplo aqui, o piolho de cobra, ou emboá. E nessa tela, você pode observar as estruturas e as fotos destes animais. Nesta última tela, vai um macete. O que é melhor para você estudar dos 5 grupos? Sempre faça uma comparação entre cada classe. E aqui estão as características principais para cada classe. A divisão do corpo, o número de patas, o número de antenas, o número de asas, o tipo de respiração, excreção, desenvolvimento, o habitat dos animais e alguns exemplos.